Nos últimos anos, São Paulo tem sido palco de uma série de desafios econômicos que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. O estado, que ostenta uma população gigantesca de 45 milhões de habitantes, hoje está virando um grande buraco de miséria. As consequências são significativas, tanto para a região quanto para o Brasil. Hoje, São Paulo está à beira de um grande colapso iminente. O alto custo de vida e o número de pessoas abandonando São Paulo estão entre as principais causas do seu colapso. Mas como e por que o estado mais rico do Brasil está nessa situação? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou Gustavo Mieck Ziconeski e você está no Econotalks. A história econômica de São Paulo é um fascinante conto de transformação, marcado por ciclos de crescimento e declínio que moldaram a vibrante metrópole que conhecemos hoje. Nascida no século XVI, como um posto avançado dos bandeirantes, São Paulo teve na agricultura seu principal sustento por séculos, impulsionada pelo cultivo da cana-de-açúcar e, posteriormente, do café. A escravidão foi crucial para a produção, mas gerou um sistema cruel e desumano. A partir do final do século XIX, a industrialização despontou, impulsionada pela ferrovia, pela imigração e pelo investimento estrangeiro. São Paulo se tornou um centro industrial relevante, com destaque para os setores têxtil, alimentício e metalúrgico. Esse período foi marcado por um crescimento urbano acelerado, atraindo milhares em busca de oportunidades. A Grande Depressão dos anos 30 abalou sua economia, mas o Estado se reergueu e se diversificou nas décadas seguintes. O setor financeiro ganhou força com a criação de bancos e de instituições. A indústria automobilística se desenvolveu, impulsionando o crescimento e gerando empregos. No final do século XX e início do século XXI, São Paulo se consolidou como metrópole global, centro financeiro, cultural e de negócios de relevância internacional. Contudo, o estado de São Paulo, outrora a locomotiva da economia brasileira, enfrenta um momento de profunda crise. A outrora vibrante metrópole se vê assombrada por índices alarmantes sobre sua economia. O Estado parece estar diante de um grande colapso. O fantasma da inflação, 10,71% em 2024, assombra os paulistanos, corroendo o poder de compra das famílias e sufocando os orçamentos domésticos. Esse cenário caótico é impulsionado por diversos fatores, incluindo o aumento dos preços dos alimentos. Só a carne bovina subiu 12,54% em 12 meses. Já os combustíveis, como a gasolina, subiu 10,2% em 12 meses. Os serviços essenciais, a exemplo da energia elétrica, subiu 8,16% em 12 meses. A pobreza em São Paulo se expande como um câncer, impulsionada pela crise econômica. Em 2024, 12,3% da população do estado vivia abaixo da linha da pobreza, sem acesso às necessidades básicas de alimentação, moradia e saúde. Famílias inteiras lutam para sobreviver, enquanto a desigualdade social se aprofunda cada vez mais. Milhares de empresas estão abandonando o estado de São Paulo. As vitrines, outrora repletas de produtos, agora exibem o triste aviso: fechado. Enquanto as chaminés das fábricas, silenciadas, revelam o fim dos sonhos e oportunidades. Mais de 40 mil lojas fecharam as portas no estado de São Paulo em 2024, um aumento de 25% em relação ao ano anterior. O setor de vestuário foi o mais afetado, com 36% das baixas. Micro e pequenas empresas são as principais vítimas, representando 72% do total de fechamentos.
Isso tudo gerou uma perda de mais de 100 mil empregos formais, um golpe duro para a economia do estado e para a vida dos trabalhadores. Já em relação às indústrias, os números também são preocupantes. Mais de 2.000 indústrias fecharam as portas em São Paulo em 2024, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. O setor alimentício foi o mais afetado, com 28% das baixas. O setor da indústria gerou uma perda de mais de 50 mil empregos formais. O mercado de trabalho de São Paulo também se encontra em situação precária. O desemprego atingiu 13,2% da população, deixando milhares de pessoas sem renda e sem perspectivas de futuro. A informalidade cresce, com 40% da população ativa em situação precária nos empregos, perpetuando ainda mais o ciclo da pobreza. O custo de vida em São Paulo se tornou um pesadelo para os seus habitantes. O aluguel dispara com um aumento médio de 12% em 12 meses. Os preços dos alimentos básicos aumentam sem parar. O custo da cesta básica subiu 7,64% em 12 meses e o transporte público se torna cada vez mais inacessível, já que a tarifa média subiu 9% em 12 meses. O salário mínimo de R$ 1.412, outrora suficiente para garantir uma vida digna, hoje mal cobre as despesas básicas. E é impossível viver no estado de São Paulo ganhando esse salário. São Paulo hoje se vê sitiada por um fantasma aterrador: a insegurança. As ruas antes pulsantes de vida agora carregam um clima de medo palpável, enquanto índices alarmantes de roubos, furtos, homicídios e violência se alastram como um vírus implacável. Os números frios das estatísticas apenas comprovam a cruel realidade que assola o Estado. Em 2024, o Estado registrou um aumento de 11,8% nos roubos e um crescimento de 12,5% nos casos de estupro. As causas dessa onda de insegurança são complexas, mas alguns elementos se destacam, como o abismo entre ricos e pobres que se amplia cada vez mais, criando um caldo de cultura propício para o crime e a marginalização. A falta de efetivo policial, cerca de 100 mil policiais para 45 milhões de habitantes, a má remuneração dos agentes e a precária infraestrutura das delegacias contribuem para a ineficiência do Estado no combate à criminalidade. Milhares de paulistanos estão optando por recomeçar suas vidas em outros lugares e estão abandonando o estado de São Paulo. Segundo uma pesquisa do Datafolha, 15% dos paulistanos declararam ter planos para se mudar do estado nos próximos 12 meses, principalmente por motivos relacionados à violência, custo de vida e falta de oportunidade. Entre 2020 e 2023, mais de 1,2 milhão de pessoas deixaram o estado de São Paulo, representando uma perda populacional para o estado de 2,3%. Os principais destinos dos paulistanos que abandonam o estado são Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Diante desse cenário desolador, medidas urgentes são necessárias para reerguer a economia de São Paulo e devolver a esperança aos seus habitantes. Embora São Paulo possa parecer um dos melhores lugares para se viver no Brasil, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações. Mesmo que o Estado esteja trabalhando para abordar algumas de suas deficiências, o alto custo de vida só aumenta, a insegurança está aterrorizando a população e a crise está se agravando. A situação de São Paulo não é simples e o futuro não parece nada animador. São Paulo está à beira de um grande colapso. Você acha que o Estado conseguirá recuperar sua economia e sua confiança perante o cenário nacional? Deixe seus pensamentos nos comentários. Se não for inscrito, te faça esse convite, inscreva-se e ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like, se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e produção, Gustavo Mieques e Koneski. Até o nosso próximo encontro, pessoal, aqui no Econotalks.